Deus é santo, maravilhoso, eterno, glorioso, fiel, justo, verdadeiro. A Ele toda a honra e toda a glória. Senhor, quando Deus te chama, Ele não te chama para colocar julgo, Ele te chama para trazer liberação. Liberação. Então, quando Ele falar contigo, quando Ele chamar você para frente, quando Ele revelar você, não tenha medo. Essa pessoa que Deus estava falando, só para ele saber, pensa que foi engano. Seu passado é complicado, e o que o inimigo quer é te jogar de volta da onde você veio, tá? Então, se você resolver que quer mudar, procura lá o pastor Rubens, procura um dos pastores aí, mesmo no meio do culto, vai lá falar com ele, porque o que o inimigo quer é acabar com a sua moral no meio da sua casa, da sua família. E aí você vai falar depois, puxa vida, não, o amor de Deus está sobre você, você toma a posição se você desejar, tá? Só para você saber que Deus sabe quem você é, que não é uma coisa, né, largada. Bom, o tema hoje é a diferença de quem conhece a Deus. Diga a diferença de quem conhece a Deus. Deu para você perceber a diferença de quem conhece a Deus? Como é que funciona? Funciona assim. Eu à tarde, depois do almoço, a bispa falou assim: você quer descansar? Você quer fazer isso? Eu falei: não, eu preciso falar com Deus. E ela falou assim: mas você já falou de manhã, já falou ontem, quer falar de novo? Eu falei: eu preciso. Aí eu fui lá para o meu escritório, sentei lá e fiquei a tarde inteira falando com ele, falando em língua, apresentando as pessoas que eu sei que estão enfermas, pedindo a ele que se manifestasse nessa noite. Será que ele se manifestou? Você percebe que se você buscar por Ele, Ele tem resposta para você? Ele não faz acepção de pessoas, Ele não escolhe. Quem escolhe Deus somos nós. Nós começamos: Senhor, eu estou aqui, porque Ele já deu a salvação a você. Agora é você que vai buscar por Ele, para que Ele faça o quê? Encha você da glória dEle. Então, a diferença de quem conhece a Deus: muita gente pode ter ouvido falar sobre Deus, muita gente pode falar sobre Deus, mas pouca gente conhece a Deus. Conhece, é aquele que começa a viver. Ah, mas tudo é um mar de rosas? Nem sempre, porque para Ele mudar a gente haverão confrontos, momentos que a gente tem hábitos errados, Ele vai chamar a gente a reposicionar, a mudar. Às vezes a gente julga que temos amigos fantásticos e Ele vai dizer assim: afasta daí, esse lugar não é bom. E aí você vai dizer: mas esse é meu melhor amigo. E Ele vai dizer: isso é o que você pensa, porque Ele olha aonde? Na divisão da alma e do espírito. Ele conhece o que nós não conhecemos. Por isso nós precisamos aprender a conhecer a Deus, para conhecer os mistérios de Deus, para conhecer os ensinamentos de Deus, para conhecer as orientações de Deus. A própria Bíblia diz que Ele veio para todos, mas alguns o receberam. Ele veio, mas alguns, o que Ele quer dizer? Que alguns não receberam, né? Ele veio para todos, mas teve gente que olhou, veio na igreja, sei lá, foi aí alguns cultos, talvez foi até no monte, mas chegou à conclusão que ele queria mesmo viver o mundo, queria viver a alegria do mundo, queria viver talvez a bebida, a mentira, talvez a prostituição, sei lá o que, e ele chegou à conclusão que não era para ele esse negócio de ficar certinho, direitinho, e ele abriu mão. Então Mateus 7 fala assim, 7:21, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quer dizer que para dizer que eu conheço a Deus, eu tenho que fazer a vontade do Pai, de Deus que está no céu, porque senão eu não conheço. Conhecer a Deus não é só ouvir falar dele. De repente eu olho para alguém, vai para a bispa e fala assim: você conhece ela? Eu conheço. Aí você fala: você conhece ela bastante? Ah, faz tempo, né, mãe? Faz tempo, há muitos anos. Mas você conhece o que ela gosta de comer? Conheço. Conheço o que ela não gosta de comer? Também. Sei, quando eu estou fazendo alguma coisa de errado, só o olhar dela assim, ela já falou um livro inteiro. Ela olhou, eu já sei, opa, pisei na bola. Não precisa ela me contar tudo, porque só o olhar já me diz muita coisa. Quando ela fala assim: ah, tá bom, eu já sei assim, melhor não ir. Você quer ir na casa do fulano? Ela fala: ah, tá bom, eu já sei assim, não agradou, não vai rolar.
Ela vai só para satisfazer, mas não é aquilo que ela quer, e deve ter alguma coisa escondida aí atrás. Aí ela fala assim, sabe o que é? Quando ela fala, sabe, mulher quando fala sabe o que é, ruim, né? Ela fala, sabe o que é? Sujou, aí caiu mesmo. Vai vir uma história inteira que você nem enxergou, mas elas já enxergaram. Então quando você conhece a pessoa, você não conhece, alguém contou, a gente começa a conviver, né? Eu falo assim, tem pessoas que a gente vai conhecendo ao longo do tempo. Felipe, eu conheci ele solteiro, depois ele casou, depois ele teve o bebê, depois teve a bebê, depois ele trabalhou no banco, depois trabalhou no outro banco. A gente vai conhecendo, tem dia a dia. Pastor Sandro, pastora Sheila, quando eu conheci ele era um dependente químico e ela uma sofredora, porque todo mundo que namora com dependente químico acaba sendo uma sofredora. Era uma sofredora. Aí ela veio para a igreja, aí ele veio para a igreja, aí ele se converte. Aí no começo ele se converte, mas ele ainda tem uma dúvida: será que esse cara que tem metade da minha estatura vai mandar em mim? Né? Um tampinha vai falar comigo? E aí você começa a falar com ele da parte de Deus. Ele começa a sentir que, quantas vezes ele falava para mim, não, eu não quero mais ser líder disso. Aí eu falava, na boa, vai para casa, pensa, depois você me responde. Aí ele falava assim, não, eu não quero pensar. Eu falei, mas você vai pensar. Se você não pensar, Deus vai colocar na sua cachola e você vai pensar, mas você vai pensar. E aí ele mudou, ele voltava, eu voltei. Eu falei, tá bom, então fica aí. Aí começava tudo de novo. Passava um tempo, alguém ou alguma coisa saía fora do comum e ele já ficava triste. E aí ele queria, não quero mais ser líder disso. Aí eu falava, na boa, vai pensar. E ele falou, eu não quero pensar. Eu falei, mas você vai pensar. E ele pensava e voltava. Depois de todos esses anos, ele casou, eu fiz o casamento dele. Ele teve a pastora Esther e eu apresentei ela. Ele teve o Daniel e eu apresentei ele. Olha quantos anos já se passaram. Glória a Deus. Aí você fala assim, você conhece ele? Conheço. Até quando ele dá uma levantada assim na testa, eu sei que ele está irritado. A gente conhece as pessoas, mas quando a gente anda junto, você quer conhecer Deus? Anda junto com ele. Glória a Deus. Anda junto. Anda junto quando? A maior parte do tempo. O que Jesus fez com aqueles 12 discípulos? O que ele fez? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, e andou junto. Andou com eles de manhã? Sim. E de tarde? Sim. E à noite? Sim. E de final de semana? Ele andou com eles todo dia. E aí quando você anda com alguém todo dia, você passa a conhecer a pessoa. Então aí que nós temos que pensar em Deus. Eu estou andando com Deus todo dia? Você anda com Deus de manhã? E de tarde? E de noite? E quando ele olha para você de manhã, de tarde e de noite, o que ele está vendo? Está vendo a glória a Deus? Ele está vendo o quê? Um comportamento legal? Ele está vendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que quer andar com ele, né? Isso precisa ficar patente no nosso coração, né? Você precisa se disponibilizar a viver na intimidade com o Senhor. Sabe por quê? Porque você vai ser usado por Deus no profético. Quando alguém tem muita intimidade com você, e você vai viajar, você não pede para ele olhar a sua casa? Você fala assim, cara, eu vou dar uma saída, minha casa não vai ficar sozinha, eu tenho até um gato, um cachorro lá, dá para você dar comida? Aí a pessoa fala assim, tá, eu vou dar. Aí ele vai lá dar comida para o cachorro, e você deu a chave para ele da sua casa. Por que você deu a chave da sua casa para aquela pessoa? Porque você confia, porque você conhece, porque você acredita que aquela pessoa não vai entrar na sua casa e começar a bisbilhotar tudo, roubar as coisas que estão guardadas, pegar o relógio que você guardou não sei aonde e ele vai embora. Não, ele é o contrário, ele vai defender, ele vai mostrar que ele confia e que ele também merece ser confiado. Deus, ele olha para nós e ele dá para a gente uma chave, a chave do profético. Glória a Deus. Sabe? Você começa a revelar pessoas, ou curar pessoas, ou falar da parte de Deus com tal profundidade que você mexe no coração das pessoas. Você sabe quando você fala e a pessoa para ouvir? A pastora Nilza orou pela irmãzinha aqui, e ela falou que estava com dores, e a pastora Nilza orou por ela, e orou mais um pouco, e eu vi que a pastora Nilza não parava. Ela é meio determinada nesse lance, até que a irmã vomitou, e depois disse que a dor tinha passado. Aí você fala assim, nós estamos aqui com uma autoridade
Dada por quem? E Deus dá autoridade para quem Ele confia, não para qualquer um. Ele confia, então Ele fala: segura aqui minha autoridade, leva ela, essa chave aqui abre porta de cura, de libertação, de restauração, de transformação, faz conhecer mais e mais o céu, a palavra de Deus. Então nisso é que nós precisamos ficar ligados, né? Isso pode mudar a nossa vida, porque Deus não te levanta simplesmente como um eco, mas Ele te levanta como uma voz no meio do deserto. Porque o eco, ele só fica ressoando, ele só fica, você grita aqui, ele fala, vamos falar eco, até acabar. Deus te levanta para isso. Ele te dá autoridade, Ele te dá uma voz no deserto, ou seja, aonde as pessoas precisam ouvir de uma maneira diferente para cada pessoa, e inclusive para você mesmo. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Você viu agora há pouco, Deus falou assim: fala para eles, o Espírito Santo vai falar no ouvido da pessoa e a pessoa vai vir para frente. Eu precisei falar com a pessoa para ela vir para frente? Não, porque o Espírito Santo falou com ela. Isso é o que Ele quer nos dar: crescimento, fortalecimento, mudança, a diferença de quem conhece a Deus. Quando a gente está lendo aqui deixa eu pegar a palavra, 2 Reis capítulo 1, fala muito claro sobre isso, fala sobre um rei chamado Acasias, e esse rei Acasias era filho de Acabe e de Jezabel, um casal fantástico, né? Um casal cheio da presença de Deus. É assim? Mas quando fala de Acabe, ele era o rei de Israel. E Israel era o povo de quem? E agora? Explica aí. O povo era de Deus, Acabe foi levantado como rei. Quer dizer que Acabe, no começo, ele tinha um coração bom, mas ele, ao invés de prosseguir em conhecer a Deus, ele foi e cismou de casar para juntar reinos com uma mulher chamada, uma filha de rei chamada Jezabel. E essa Jezabel, quando veio, o que ela trouxe com ela? Deuses pagãos. Ela trouxe o Baal, ela trouxe um monte de deuses lá, e trouxe com ela. Por quê? Porque é o que ela acreditava. Lembra quando fala que Elias mata lá os profetas de Acera, o profeta de Baal? Então era tudo dela. E aí você fala assim: olha que comportamento. Agora Acasias, ele era rei de Judá, e ele demonstrava não ter intimidade com Deus. Ele era filho de um rei de Israel, ele sabia o que tinha acontecido, e agora ele demonstra que ele também estava no caminho errado. Ele cai depois disso pelas grades, no meio da vida dele, cai por umas grades de um quarto, né, um alto palácio dele lá, e ele adoece. E quem Acasias vai procurar? Ele era o rei de Judá, ele era o rei do povo de Deus, e ele tinha que procurar um Deus para curar ele. Que Deus ele procura? Você viu que ninguém nem falou nada, né? Falou assim: peraí, tem alguma coisa errada nessa história. Ao invés dele buscar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o seu Deus, ele vai buscar em Baal a resposta da vida dele. Na hora da dificuldade é que nós demonstramos o quanto nós confiamos em Deus. Tem gente que abre o espaço no coração, né? Abre o espaço no coração para andar em caminhos que são tortos. Ele de repente está precisando e aceita: olha, posso levar o seu nome lá para os santos lá, né? Fazer alguma coisa por ele? E a pessoa fala assim: se bem não fizer, mal também não faz. Não é isso? Aí pode levar, e ele leva lá para o lugar lá, toca os tambor lá e coloca lá embaixo lá, né, a sua fotografia, as suas coisas. Mas era esse o Deus que ele deveria estabelecer a vida dele? Não, porque afinal de contas ele sabe que o nosso Deus hoje, na nossa época, que é Jesus Cristo, é o nosso único intercessor entre os homens e Deus, e naquela época era o Deus Todo-Poderoso. Isso pode acontecer quando a pessoa não tem uma visão completa, uma visão perfeita de Deus. Ele é levado pelo engano. Então, quando eu falei para você a diferença de quem conhece a Deus, eu vou usar a palavra para não ler tudo, eu vou colocar a palavra no meio de cada item, tá bom? Primeiro,
sabe em quem depositar a sua fé. Então eu falo, ele sabe em quem depositar a sua fé. Em quem você tem depositado a sua fé? Em Deus? Tem gente que tem um anjinho da guarda lá de pendurado ainda, não é? Tem pessoas que ficam ligadas a amuletos, a situações, não, eu só gosto de ir se eu puder jogar bola com a minha meia da sorte. Isso daí é uma profanação. Você está colocando uma meia como se fosse seu Deus, né? O pastor Fábio usou um termo legal. Ele falou assim, que o dinheiro, né, na sua mão é uma coisa, lá em Deus é uma semente. Mas quando você retém o dinheiro na sua mão e tem medo de soltar, é porque ele se tornou o seu Deus. E aí você começa a sofrer, porque você acabou permitindo que ele se tornasse seu Deus. Mas a gente fala do dinheiro, mas tem gente que coloca o Deus dele o carro, coloca o Deus dele, às vezes a mulher. Eu já vi gente que fala assim, meu ministério é o meu filho. Não, seu ministério não é o seu filho. Seu filho, Deus te deu para você zelar, ensinar, cuidar, para que ele cresça e se torne um grande homem de Deus. Não é simplesmente um bibelô que você vai de pendurar na parede, ou de repente um enfeite que você de pendura no pescoço e arrasta por aí. Não, você vai ser o zelador, vai ser o ajudador, vai ser o provedor dele, para que ele cresça dentro da vontade de Deus. Mas se você fizer dele o seu ministério, você já está ensinando ele que Deus não é importante. É verdade? Deus não é importante. Porque afinal de contas, se ele é tão importante, você está olhando só para ele, não quer dizer que se ele está doente você não vai cuidar, vai cuidar. Mas você vai ensinar para ele que o lugar dele é na igreja, que o lugar dele é com você na hora que ele estiver orando, ensinar o que é certo, ensinar o que é errado, para que ele cresça debaixo dessa visão. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então, em quem você tem depositado a sua fé? Em quem você tem colocado a sua vida, colocado, alicerçado a sua vida? Olha o que ele fala: e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhes: ide, perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Em quem ele estava colocando a confiança? Baal, que era o Deus de Ecrom. Espera aí, ele tinha profeta na terra? Tinha, e não era um profetinha, era Elias. Só de Elias, tinha outros profetas, mas vamos falar, um profeta como Elias. Apóstolo, perdoa, é que ele não sabia, ele não conhecia. Quem era o pai dele? Quem era a mãe dele? Jezabel. Quem profetizou que Jezabel morreria e o sangue dela seria derramado e os cachorros comeriam a sua carne e lamberiam o seu sangue? Conhecia ou não conhecia? Então, aí a gente começa a ver que apesar de ter conhecimento, as pessoas acabam ficando cegas quando eles não têm continuidade na presença do Senhor, né? Ele deveria ter todas as características de fidelidade a Deus, porque ele era conhecido como um líder do povo de Deus. Então ele teria que ter, e como um líder do povo de Deus, né, de Deus de Abraão, poderia buscar notícias de cura em um Deus pagão. Meu irmão, onde você está colocando a sua confiança? Quantas pessoas hoje têm confiado suas vidas em outras pessoas que não têm nada a ver com Deus? Ah, mas ele é rico. Ah, mas ele é gerente do banco. Ah, mas ele é isso. Ah, mas ele é aquilo. Para. Deus é o seu Senhor, e você deve colocar a sua vida nas mãos dele. Diz que a porta que ele abre ninguém, e a porta que ele fecha, se o inimigo vier contra você por um caminho, ele vai fugir por 7 caminhos. Olha o tamanho do poder do Deus que você serve. Só que você vai precisar confiar em Deus, né? Entregar a sua fé em Deus. Segundo, quem conhece a Deus aproveita a chance para arrependimento. Veja o que acontece. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: porventura não há Deus em Israel, para ires consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: que há que voltastes? E ele lhes disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide,
voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe, assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse, qual era o traje do homem que vos veio ao encontro, e vos falou estas palavras? E ele lhes disse, era um homem vestido de pelos, e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias o tisbita. O rei conhecia ou não conhecia? Se só pelas vestes ele já falou quem é. Se chega aqui alguém e fala assim, ó, aquela moça tem o cabelo liso, mais ou menos aqui no ombro, ela é assim, e anda assim, e tal assim, você fala, ah, é a fulana. Você conhece ou não conhece? Percebe? Ele sabia quem era Deus, ele sabia quem era Elias, ele sabia quem era Baal, e ele vai se socorrer na pessoa errada. Mas é interessante como as pessoas que não têm intimidade com Deus, elas ficam cegas, elas não percebem. Quando vem um confronto, quando vem uma bronca, quando vem um não, ao invés de ele parar e pensar, ele se perde nisso e vê como uma briga, como um impedimento, como alguma coisa para desanimá-lo. Houve confronto, Deus viu Elias para confrontar aqueles mensageiros do rei Acaz. Ele queria, Acasias, né? Ele queria que ele parasse para pensar, porque ali ainda havia uma chance de ele mudar. Aqueles homens estavam indo para consultar, mas nem chegaram, foram parados no caminho e voltaram. O que será que Deus queria falar? Ei, para, pensa, se arrepende, muda teu comportamento, ainda há salvação para você. E quantas vezes nós nos agimos igualzinho ao rei Acasias? Deus manda alguém chamar a sua atenção, você fala, quem ele pensa que ele é? Quem ela pensa que ela é? Que negócio é esse? Às vezes até a esposa e o marido mesmo, fala amor, né? Porque sempre, quando vai dar briga é assim, né? Quando minha esposa me chama de querido, amor, eu fico assim, meu Deus, a foice vai rolar, né? Porque sai uma palavra dessa e você fala, ih. Mas ela fala, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não faça assim, pensa bem. E você já fala o quê? Está me estranhando, mulher? Eu sei o que eu faço. Aí volta depois para casa com aquela cara de lambão, né? Você deve ter um palpite. Deus quer usar pessoas para te confrontar, não é para te envergonhar nem te derrubar, é para te fortalecer e te estabelecer. Quando você entender isso, você não vai ter mais medo, você vai parar e avaliar o que está acontecendo, como é que eu posso relacionar essa situação, né? Esse confronto não era para queda, era para cura, né? Para que os mensageiros não completassem a ordem e voltassem ao palácio. Foi esse o confronto de realização. Quando a gente entende isso, a gente percebe quantas vezes Deus queria ou quer nos dar uma nova oportunidade. Eu lembro uma vez um irmão chegou para mim e falou assim, eu não aguento mais aquele emprego. Eu falei, então vamos tirar uma palavra. E a palavra saiu, espera. E eu falei para ele assim, olha, não é tempo, espera mais um pouco. No dia seguinte ele chegou de manhã lá e falou, vou esperar coisa nenhuma, o apóstolo não sabe o que eu passo. Foi lá e brigou e pediu a conta. 2 anos depois, ele estava assim, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia. Aí veio pedir oração para que Deus desse uma nova oportunidade. Eu falei, está arrependido? Estou. Deus gosta de gente arrependida. Então agora nós vamos orar. E oramos. Aí uma semana depois ele estava empregado. Glória a Deus. Aí você fala assim, ouvir a voz de Deus é importante? Sim ou não? Sim. Se é importante, será que Acasias nesta hora não devia ter se reposicionado e dito para Elias, Elias, perdão, eu tomei uma atitude descabeçada, eu confiei em quem não devia confiar, eu andei da maneira que eu não devia andar, que haja, né, que Deus possa me perdoar. Você percebe? Que nós temos a mesma liberdade que esse Acasias teve, de muitas vezes na nossa vida, parar a situação e restaurar a situação, colocar as coisas de volta, para que Deus possa progredir na bênção dele na sua vida. Isso é muito importante. Terceiro, a diferença de quem conhece a Deus, reconhece o profeta de Deus. Então lhe enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, e disse-lhe, homem de Deus, o rei diz, desce.
Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti, aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu a ele e os seus 50. Ele subiu lá, aquele capitão, reconhecendo Elias como homem de Deus? Não. Ele já chegou lá: Elias, seguinte, o rei mandou você descer, desce agora. É agora, não é para depois, né? Aqui a gente pode ver que este rei esqueceu dos princípios de Deus. Ele saiu fora dos princípios de Deus. Ele agora dá uma de que ele sabia alguma coisa, mas naquela época, se você pegar a Bíblia, você vai ver quem ungia os reis? O profeta. Profeta unge rei. Rei nunca unge ou nunca consagra um profeta. Pega a sua Bíblia e procura. Só que de repente ele manda uma ordem para que o rei vá para lá depressa. Ele esqueceu do quê? Quem era a autoridade na presença de Deus? Profeta. E ele tinha que fazer o quê? Se vergar essa situação. Ele podia pedir: olha, estou doente, não posso, tenho uma dificuldade, olha, vai lá e fala com ele. Só que ele mandou um capitão e 50 soldados para pegar um profeta. Precisa de tudo isso? Aí você começa a ver a falta de reconhecimento, né? Ele não reconhece. Você precisa entender o que é reconhecer, é respeitar, é honrar, é se posicionar, né? Ele foi e tomou essa atitude, e o capitão chega com soberba, e nós percebemos pela Bíblia que a soberba precede a derrota. Diga: a soberba precede a derrota. Quando a altivez, quando você começa a se achar muito, está pertinho de tomar um tombo, porque a humildade tem que fazer parte da vida do cristão. Espera aí, alguém falou, deixa eu verificar com Deus, sim ou não, é para ir para esse caminho ou não. Deus pode falar não, mas você vai falar com Deus. Você não vai se achar porque você é melhor, porque você tem mais dinheiro, porque você é mais sábio, porque... não, você vai falar com Deus. E Elias, aqui no 10 ele falou: e Elias respondeu e disse ao capitão dos 50: se eu sou, pois, homem de Deus, desça fogo do céu, consuma você e os 50. O que aconteceu, irmão? Churrascão, churrasco lascado, né? Os 50 foram para o brejo. A diferença de quem conhece a Deus. 4, aprender com os sinais do profeta. Quem conhece a Deus, presta atenção no sacerdote, no profeta, no que está sendo ensinado, porque dentro daquilo que está sendo ensinado, existe uma verdade, e essa verdade vai nos dar direção, objetivo, caminho. E tornou o rei a enviar outro capitão de 50 com os seus 50, e este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Ainda quer, desce depressa. E respondeu Elias e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu. Irmão, olhando para isso, a gente pode falar assim: peraí, esse capitão não tinha nem sensibilidade para avaliar o que Deus poderia fazer através de Elias, porque acabou de morrer. Só para gente, eu até brinquei de manhã aqui, quando seu vizinho faz churrasco, você sente o cheiro? E ele normalmente coloca 1,2 kg de carne. Agora eu coloco um capitão e 50 soldados e boto fogo em todo mundo. Dá para sentir o cheiro ou não dá, irmão? O cara não teve nem o bom senso de falar assim: o que aconteceu com aqueles 50 mais um? Qual foi o resultado? Aonde Elias estava? No monte. Quer dizer que se queimou aquele povo todo no monte? Elias estava no monte? Será que não dava para ver nem o restinho da fumaça, nem para ver a situação, nem o cheiro que ficou, nem aquelas pessoas que estavam lá embaixo no monte? Falou: não sobe não, cara, o negócio está ruim lá em cima, já desceu fogo, então é melhor pensar. Aí o outro desce de repente, sobe de repente e vai entrar nessa situação. Quando não há respeito, quando as pessoas não reconhecem o que Deus está fazendo, não tem jeito. Este capitão prefere confiar no rei ao invés de acreditar em Deus, porque Elias representava quem? Quem? Deus. Se vocês dormirem eu fico bravo. Ele representava Deus. De repente,
O rei diz para ele: vai lá, sobe, manda ele descer e desce depressa. Ele chega de frente com Elias e tem uma chance: eu acredito em Deus ou acredito no rei? Apóstolo, se fosse eu acreditava em Deus. Amado, se eu trouxer para a linguagem de hoje, para a vida cotidiana nossa, do mundo, quantas pessoas deixam Deus para trás para acreditar no amigo? Quantas pessoas deixam Deus para trás para acreditar no vizinho? Quantas pessoas deixam Deus para trás para acreditar no patrão? Nós precisamos entender o que representa. Quando fala de Elias, está falando de Deus. Quando fala do rei, está falando do mundo. E as pessoas muitas vezes têm escolhido olhar para o mundo, confiar no mundo, viver pelo... Mas Deus deixou de existir? Os profetas de Deus ainda existem? Então, se os profetas de Deus, sacerdotes de Deus ainda existem, eu deveria de pensar em quem eu estou confiando, em que eu vou escolher para a minha vida, qual o caminho que eu vou colocar na minha vida. Quando eu entender isso, eu vou passar a avaliar como o mundo vai tentar me roubar, realmente tirar de mim aquilo que já é proposta, né? Isso é para lá de ignorância dele, não ter prestado atenção em tudo que Elias já tinha feito, e não ter avaliado se valia a pena ou não, porque aqueles soldados, a história era comum a todos. Jezabel tinha morrido através do profeta, outros tinham morrido através do profeta, e esse profeta foi aquele que também deu um fim em 400 profetas de Baal e 450 de Acera. 850 profetas já tinham morrido debaixo de um confronto com ele. Quando ele falou assim: segundo a minha palavra não vai chover, choveu. Quando ele falou para Acabe, aparelhe o seu carro e desce depressa, porque uma grande chuva está vindo, a chuva veio. E o capitão, jumentão, não presta atenção que ele está subindo para falar no monte aonde ele orava, está subindo para falar com ele, que é para ele obedecer ao rei. Querido, nós fazemos coisas parecidas. Nós precisamos ficar atentos à vontade de Deus, à voz de Deus, à nossa vida. Mas apóstolo, às vezes as coisas ficam difíceis. Ficam mesmo, é normal. Mas nós passamos no meio disso tudo e saímos do outro lado dando glória a Deus, porque o Senhor nos dá a vitória. O Senhor, se for necessário, desce como fogo do céu e consome toda a artimanha do inferno. Fica na posição, né? Nem precisamos dizer que esse capitão não foi espiritual, porque não pode ser que ele nem tinha parte, mas pelos fatos anteriores, esse capitão não foi nem inteligente. Já tinha um fato acontecido, já tinha morrido. A diferença de quem conhece a Deus, quinto, é sensível ao poder de Deus. Quem conhece a Deus é sensível ao poder de Deus. Vamos ver, ele fala no versículo 13: e tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, e com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias. Opa, esse cara veio diferente. E pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou. O anterior veio lá e falou o quê? O rei manda, desce depressa. Agora este aqui já vem diferente. Ele fala assim, que ele se ajoelhou e suplicou, e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Já viraram servo dele. Aqui o rei já não mandava: ó, eu vim aqui porque o rei pediu para vir, mas aqui são, né, todas nós aqui estamos debaixo da tua vontade. Você precisa entender o que é estar debaixo da vontade de Deus. Ele ajoelhou, ele não teve dúvida, ele não foi lá e falou assim: olha, no meu estado de ser um centurião, de ser um líder, de ser alguém, não, ele já chegou e ajoelhou, e pediu o que? Clemência, ele suplicou na presença dele. Precisou Elias fazer uma oração? Não. E então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com esse, não temas. Ele levantou
e desceu com ele ao rei. Quando você está na intimidade, quando você conhece a Deus, o Espírito Santo vai falar com você. Tem vezes que as pessoas não percebem isso, que o Espírito Santo fala com você. Tem vezes que tem caminhos que você vai seguir, e o Espírito Santo fala para você, não. Aí você fala assim, acho que eu estou tendo um sétimo sentido. Que sétimo sentido? Você é crente, querido. O Espírito Santo fala com você, né? Naquela hora, isso já aconteceu comigo, sei lá quantas vezes. Até quando eu trabalhava, em não contratar pessoas. Não faça isso. E não aceitar trabalhar numa empresa. Eu estava tão empolgado, tão animado, tão feliz. E quando eu pergunto, o Espírito Santo fala, aí não. Mas ele vai me dar um carro importado zero, para eu trabalhar e vai ficar na minha mão. Se eu ficar lá o tempo, o carro vai ficar para mim para sempre. E aí ele vai e tenta me comprar com uma ideia. Se você trabalhar conosco, eu dou um carro igual também para sua esposa, para que ela use um carro assim, assim, assim. O que a sua carne faz? É hoje que eu vou para farra, ninguém, não é assim? Aquelas músicas do mundo, você vai todo felizão. E o Espírito Santo falou, não. Eu falei, não, por que não? Eu gosto de carro. E aí ele fala assim, fique atento. E aí a pessoa fala assim, você pode esperar na minha sala, que eu só vou resolver um problema, e a gente continua a conversa, e eu entro na sala. Quando ele entra, põe eu sentado, dá o café e fecha a porta, atrás tem uma espada de São Jorge de pendurada. Eu olhei e falei, esse crente deve ir no monte e lá ele leva, né? Porque tinha uma Bíblia em cima da mesa dele. Você vê uma Bíblia na mesa, alguém te convidando, foi Deus. De repente, quando ele fecha a porta, tem uma espada de São Jorge. Aí, como eu estava sem fazer nada lá dentro, eu vi que tem vários quadros na parede, e eu comecei a olhar os quadros. E aí eu vi ele joelhado, né, de joelhos, e alguém jogando água na cabeça dele. E a pessoa usava uma roupa branca bem bufante, aquelas coisas assim, e um colarzão assim, um de cada cor, várias cores, um preto, um vermelho. E eu falei, esse negócio não tá bom. E aí eu fui andando olhando quadrinho por quadrinho, e quando eu terminei de olhar todos os quadrinhos, eu falei, Espírito Santo, o Senhor falou, já entendi. E aí a pessoa entra pela porta e diz, tá fechado? Eu falei, não, está desfechado. Não, está fechado, está desfechado. E aí, como é que eu vou explicar para a pessoa que caminho você está seguindo? A primeira pergunta que eu faço para ele, que igreja você frequenta? Ele falou assim, fica tranquilo que eu leio a Bíblia. Eu falei, sim, mas que igreja você frequenta? A igreja do não sei o que lá, dos 1001 dias. Eu falei, sujou. Que 1001 dias? Aí você começa a perguntar, e aí você descobre que era uma misturaiada de tudo que é coisa. E ele fala, mas isso não atrapalha, eu faço o que você quiser. E eu falo, tá, eu vou então orar a Deus, falar com ele. Não, mas eu já falei com Deus, e Deus falou para te contratar. E aí eu fui embora triste, desenchavido, fiquei lá um mês, né, e tal. Até falei para um amigo lá se ele queria, para mim Deus estava falando que não. E depois de um tempo, esse meu amigo quase vai preso, porque era um lugar de lavagem de dinheiro. Olha que situação. Aquele pozinho branco corria solto naquele lugar. O cara tinha as melhores máquinas praticamente de São Paulo, de gráfica, potente, alemãs. Eu quando olhei as máquinas, ainda com plástico em cima, falei, uau, que é isso? Eu no meu trabalho lá, que eu estou lá, tem 4, 5 máquinas, e eu já acho que a empresa é grande. Isso daí tinha umas 5 ou 6, fora as que usava, esperando para ser usado. Eu falei, meu Deus, eu caí no céu, nunca vi tanta coisa linda, né? Porque a gente fica meio besta quando trabalha, a gente fica valorizando tudo que é, né? Aí saí de lá, aí vi depois que escapei assim, porque o Espírito Santo de Deus disse, diga não, diga não. Será que você está pronto a ser sensível ao poder de Deus? Né? Tornou a enviar outro, e ele pôs-se de joelho diante de Elias, suplicou. Quando a gente é sensível a Deus, ei,
a bênção de Deus já começa a se manifestar do nosso lado. A gente nem percebe, mas Ele já está guardando você, já está protegendo você, já está respondendo a você, fazendo coisas tremendas, né? Então o anjo do Senhor disse para Elias: pode descer. E Elias disse para o rei, né? Assim diz o Senhor: por que enviaste mensageiros a consultar Baal, Zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, dessa cama que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Assim morreu, assim pois morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. Quando a gente entende isso, a gente começa a ver: o primeiro subiu e falou para Elias descer, sem prestar atenção em quem era Elias. O segundo piorou, mandou descer depressa, morreu também. E aí vem o terceiro, totalmente quebrantado, totalmente preparado. Por quê? Reconhecendo que existia uma autoridade de Deus na vida de Elias. Você consegue reconhecer a autoridade de Deus? Você consegue orar, chamar a presença de Deus, viver a manifestação do Senhor? Este comportamento pode até não ter sido espiritual. Pode ser que ele ajoelhou lá, não porque ele acreditava ou conhecia, né, o Pentateuco e papá, não, mas ele tinha um pouco de sabedoria, de inteligência. Peraí, esse homem tem uma intimidade com Deus que eu nem sei exatamente tudo que ele faz, mas sei que ele tem. E manteve ele vivo e manteve os 50 vivo. O orgulho precede a queda. Diga: o orgulho precede a queda, mas a honra precede a vitória. O que ele fez? Ele honrou o profeta, ele ajoelhou na frente do profeta, ele pediu a misericórdia dele ali, ele honrou o profeta. O que aconteceu? Veio a vitória. Se você entender isso, quando vier uma palavra dura, quando você estiver passando apertado, que você possa entender que Deus merece toda a honra, que Ele merece toda a honra. E se você honrar a Deus, a vitória virá sobre a sua vida. Por quê? Porque você reconhece nele a sua única e verdadeira saída. Isso precisa arder no seu coração. Elias era alguém mantido pela intimidade com Deus. Ele estava aberto a ouvir a voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo falou para ele: desce, ele desce. Enquanto não falou, ele não desceu. Ele não podia ter ficado com medo. Quanto crente, só para nós aí, quanto crente fala assim: meu chefe não gosta de crente, por isso eu preciso fazer tal coisa. Meu namorado não gosta de igreja, por isso. Meu amigo, meus amigas não gostam de igreja, por isso. Quantos crentes se desdobram para satisfazer pessoas, porque as pessoas não gostam? Elias continuou na mesma posição. Estou no monte, vou continuar no monte. Imagina, vem 50 soldados com o capitão, e ele continua no monte. Ele inclusive faz uma declaração muito legal. Aquele capitão, os dois que subiram, eles não pensaram na afirmação que eles estavam fazendo. Falou assim: homem de Deus, desce. O outro: homem de Deus, desce depressa. O que Elias falou? Se eu sou homem de Deus. Quem falou foram eles. Eles que falaram: o homem de Deus. Ele só pegou o gancho. Se eu sou, então desça fogo do céu e consuma. Para Elias já não era medo. Mas por que não era medo? Você lembra quando ele chamou os profetas de Baal lá de Acera? Que ele falou o quê? Vocês vão montar um altar para vocês, vão montar um altar para mim, vocês vão clamar e depois eu vou clamar. Aquele que tiver realmente intimidade, o Deus for poderoso, vai descer fogo do céu e vai consumir o holocausto. Não desceu o fogo do céu? Não consumiu o holocausto? Pois é, ele já sabia que podia acontecer. Por que você está com tanta dúvida se Deus vai fazer? Você já não sabe que Deus faz milagre? Você já não sabe que Deus cura, liberta, restaura, transforma, prospera? Ele disse, a palavra diz que Ele é o dono do ouro e da prata, que Ele pode todas as coisas e a Ele nada pode ser impedido. Operando Deus, quem? Está com dúvida de quê? Que Ele te coloca o quê? Por cauda? Por cabeça, e não por cauda. Te coloca por baixo? Não, te coloca por cima. Se eu começo a olhar pela Bíblia, peraí, tem um monte de promessa declarada para a tua vida. Agora tem você que tem que descobrir que isso faz parte da sua vida. Isso Elias estava mostrando, já fazia parte da vida dele.
ele já era homem de Deus, ele já vivia debaixo da palavra de Deus, e nada ia mudar. Acasias poderia ter entrado na condição da misericórdia de Deus, mas ele se manteve. Não é interessante? Ele foi confrontado, foi chamado para uma mudança, e ele mudou? Não. Ele botou lá os 50, ele colocou os outros 50, e se bobeasse ia o terceiro 50, e ele ia mandar o quarto, o quinto, sei lá. Quando nós olhamos para isso, a gente percebe que existe uma promessa de Deus para a vida da gente. Diga para a pessoa perto de você: existe uma promessa para você, existe uma palavra profética de Deus para a sua vida, mas quem tem que tomar posse? É você, meu amado. Cutuca ele e fala: é você que tem que tomar posse, essa parte é sua. Acasias era rei, tinha uma cobertura imensa, mas quem é que tinha que tomar posse? Ele. Quem é que tinha que tratar lá o homem de Deus como homem de Deus? Ele. Quem é que deveria ter preparado a vinda dele para chegar até lá e falar para ele: ó, eu errei, desculpa? Ele. E o que nós estamos fazendo muitas vezes? Nos mantendo no erro e perdendo a bênção que Deus preparou para nós, desonrando a Deus com este comportamento, porque ele era um rei do povo de Deus, ele não era ignorante. Quando a pessoa vem para a igreja ou conhece um crente, às vezes ela não é preparada, às vezes ela não conhece, mas depois que ela está dentro da palavra, que ela começa a receber orientação, que ela está na igreja há 6 meses, 1 ano, que ela já tem uma Bíblia própria, que ela já sabe quem é Jesus Cristo, que ela já sabe o poder de Deus, aí não tem mais desculpa. É hora de você mudar e moldar a sua vida na presença de Deus, para que você tenha o quê? Toda a resposta necessária. Quando a gente olha para isso e fala: peraí, o profeta é a boca de Deus, a palavra é a boca, é a palavra declarada, é aquilo que o Senhor te deu. Então você tem na sua casa a sua Bíblia para isso, para vencer, para crescer, para trazer a realização naquilo que for necessário. Amém? Está preparado para isso? Então diga: eu não tenho medo de confronto, porque eu tenho a realização. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu preciso viver isso. Não vá à presença de Deus com orgulho desse tamanho, porque não dá certo. Vá na presença de Deus com humildade, como aquele capitão foi. Ele não chegou lá para falar: é Deus, você está pensando o quê? Não. Ele foi lá e falou: profeta, tem misericórdia de nós aqui, nós somos teus servos, a gente não precisa morrer, está tudo em ordem aqui, vamos lá. Quando a gente entender isso, a gente chega nos pés do Senhor com humildade, com quebrantamento, honrando a Deus. Senhor, tu és grande, tremendo, glorioso, poderoso, fiel, justo, verdadeiro, eterno, por isso eu sei que o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai fazer coisas tremendas.